Fala, meu povo! O Dia dos Professores foi um dia de luta na cidade de Paulínia. No último dia 15 de outubro, ao invés de flores e homenagens, os professores de Paulínia foram às ruas. Mas não para celebrar, mas sim para gritar por respeito. Com cartazes nas mãos e o coração pesado, eles mostraram à cidade que o amor pela educação não pode ser mais confundido com aceitar o descaso. Debaixo do sol, o cansaço se misturava à esperança de serem finalmente ouvidos. Era o dia dos professores, mas o que se via era tristeza, revolta e indignação. Promessas quebradas, condições precárias, falta de valorização, enquanto discursos vazios tentam enfeitar a data com palavras bonitas. A realidade amarga de quem ensina segue esquecida em cada olhar. A pergunta que ecoava era a mesma: até quando? Paulínia é uma cidade que poderia ser exemplo em educação. Hoje testemunha o sofrimento daqueles que formam o futuro. Mas mesmo machucados, os professores mostraram força, porque quem ensina não desiste. E mesmo em meia dor, continuam lutando, não por luxo, mas por dignidade. Neste Dia dos Professores em Paulínia não houve festa, houve voz. Houve coragem e houve esperança de que um dia o respeito volte a fazer parte da educação. Fiquem agora com algumas imagens que o Jornal Paulinense recebeu sobre o Dia dos Professores aqui na cidade de Paulínia. Hoje, 15 de outubro, Dia do Professor, mas nós não temos muito o que comemorar aqui em Paulínia não, porque estamos trabalhando em condições muito adversas, inclusive condições de instalação dos prédios, né? A minha equipe, por exemplo, a equipe em que eu trabalho, que é a do Vitor Tchepansky, foi tirada do prédio onde estava, porque ele estava caindo, né? Então ele foi interditado e nós fomos colocados em outro prédio que também não tem condições adequadas para receber alunos na quantidade e na idade que nós temos. Então são condições muito ruins de trabalho. E além disso sofremos perseguições, às vezes nominais, como vocês sabem que aconteceu comigo, da Secretaria da Educação e às vezes até do próprio prefeito. Então a coisa está muito feia, está muito complicada, mas a boa notícia de tudo isso é que toda essa pressão e todo esse descaso movimentou a categoria. Nós estamos reagindo de uma forma muito forte, muito marcante, muito vibrante e que realmente a gente acredita que vai dar o que falar. Então, a todos os meus colegas professores, parabéns pelo trabalho, pela resistência, pela luta, porque entendam uma coisa, você não está sozinho, a gente não está sozinho, nenhum de nós está sozinho. Primeiro, agradecer o espaço. Acho que um dos principais pontos que eu quero tratar e apresentar aqui para todos é que educação é feita por ser humano para ser humano e ela é fundamental para ela vínculo. Vínculo com as famílias, vínculo com as crianças, vínculo com os adolescentes, vínculos com os jovens, com os idosos, com os adultos, no caso da modalidade da EJA. É esse vínculo que supera desafios, que supera inseguranças, que faz com que crianças e todos os estudantes possam acreditar que são capazes nos momentos de insegurança, que deixa as famílias tranquilas, porque quem é representante do serviço público diretamente no atendimento de toda a população somos nós. Os professores nas escolas, os profissionais de saúde, nos postinhos e nos outros espaços, somos nós que estamos diretamente e esse vínculo é fundamental. Esse vínculo inspira confiança e confiança também é outro elemento muito importante para que a criança acredite que ela possa aprender. Quando a mãe, o pai, a família deixa essa criança na escola, que ela conhece os professores e ela confia nesse trabalho. E o que estão decidindo agora de maneira extremamente arbitrária, por puro legalismo, porque há uma interpretação de que a legislação que nós temos, o nosso plano de carreira, ele determina que cada professor esteja vinculado numa única escola. Mas isso não está lá, isso é mera interpretação. Inclusive porque esse edital de atribuição que saiu, ele inclusive inclui várias outras regras que não existem na lei e que inclusive tiveram a coragem de dizer que isso vai ser regulamentado em lei futura. Então, quando precisa, é a lei. Quando não precisa ou quando interessa, aí é uma futura lei. Qual o objetivo de separar professores das comunidades com as quais eles estão comprometidos? Quais os objetivos de desarticular o trabalho das escolas? Qual o objetivo de você
romper vínculos. Eficiência? Qualidade da educação? Que qualidade é essa? A gente tem uma cidade que defende o lema agora de uma cidade conectada. Que conexão é essa? A internet que não funciona nas escolas? Na grande parte do tempo? Numa das escolas que eu trabalho, eu fiquei 15 dias sem internet, sem conseguir usar diário digital, sem conseguir. Tinha que usar o meu celular para conectar, tentar conectar o notebook para dar aula. Agora, a conexão real que existe, e esta é condição fundamental para isso, a conexão de seres humanos, vínculo, e é isso que a Secretaria de Educação quer destruir. Então, os protestos de ontem na Câmara, os protestos de hoje na Secretaria de Educação e aqui na Prefeitura Municipal, eles foram exatamente por isso. De todos os ataques que nós sofremos, das condições péssimas que nós temos de trabalho. Tem escolas que chove dentro, rato às vezes invade a escola quando começa a chover, às vezes alaga, as escolas estão sujas, tem crianças com problemas respiratórios que acabam tendo crises por conta do acúmulo de poeira, por falta de profissional. Nós temos situações horrorosas de excesso de calor na sala de aula porque não existe uma política de investimento na estrutura das escolas. Com o calor que nós temos hoje, com a cidade que nós temos, as escolas não têm ar-condicionado. E as crianças derretem, transpiram, se irritam. Como é que você consegue aprender quando você está num ambiente extremamente adverso? Então, que conexão é essa que está sendo pensada para Paulínia? Esta conexão que destrói vínculos, será que ela é o melhor? A gente entende que não. Eu sou a Cissa, eu sou professora de arte da rede há 22 anos. Eu leciono para Fundamental 2 e para as escolas técnicas, né? Para o CEMEP e para a ETEP. Quando eu entrei na rede, lá atrás, eu peguei aulas no CEMEP, foi a minha primeira atribuição. Eu peguei CEMEP, Maestro e Ângelo. E depois de uma reformulação que teve alguns anos atrás, mais ou menos parecida com essa que a gente está querendo viver aqui agora, eu acabei tendo que deixar as minhas aulas no CEMEP. Então já passei por isso. E depois tive a oportunidade de voltar em 2018. E depois, no ano seguinte, eu fui para a ETEP, né? O que está acontecendo agora? A Secretaria de Educação quer novamente nos colocar em uma única sede. Qual que é o problema disso para as duas escolas técnicas? É que são poucas salas de aula. Então, não fecham a jornada do professor. No caso de arte, só tem aula nos primeiros anos. Então, são 3 salas em cada escola. Então, são 6 aulas no CEMEP, 6 aulas na ETEP. Então, eu não tenho como pegar estas aulas. Eu teria que pegar essas aulas e ampliar em outro lugar. Ou em uma ou em outra. Eu não né? Então, fica realmente uma situação bastante difícil. Eu não quero deixar, adoro dar aula nessas duas escolas, assim como eu adoro dar aula no Ângelo, mas eu tenho mais afinidade com o ensino médio, é o meu público que eu tenho mais empatia e que eu sinto que eu consigo trabalhar de um jeito mais próximo do que eu acredito do que com os pequenos. E aí o que acontece? Como não dá para fechar a carga, impossível, né? A arte tem 2 aulas por semana. O que iria acontecer é que os professores que pegariam essas aulas, que eu vou ter que largar e não vou ter como pegar em outro momento, eles também não conseguem completar a carga lá, entende? Então eles vão ficar em mais de uma escola, porque, né, que então, no caso específico do CEMEP e da ETEP, eu já não poderia pegar, né, e aí vai ficar trocando de professor todo ano. Pedagogicamente isso é muito ruim, porque não cria um envolvimento do professor com a escola e nem dos alunos, né. Como eu estou há bastante tempo nas duas escolas,
eu sempre tenho alunos de segundo e de terceiro ano que vêm me pedir para dar aula de arte de reforço para preparação para o vestibular, né? Quando eles querem prestar vestibular para design, para arquitetura, para artes visuais, eles vêm me pedir, né? Então tem esse vínculo, tem essa aproximação que, mudando o professor ano a ano, isso não vai acontecer. E a gente sabe que são duas escolas excelentes, né? A gente tem uma formação técnica de ponta, tanto é que grande parte dos nossos alunos já saem das duas escolas com estágio em empresas da região garantido, muitos permanecem, são efetivados em seus trabalhos, né? E nós temos um índice de aprovação em vestibular aqui em Paulínia, nas federais e estaduais, maiores do que das escolas particulares. Então são duas escolas de excelência e que vão estar sendo, sim, prejudicadas pedagogicamente por esse sistema que a Secretaria de Educação está querendo impor a nós, professores. Não é, como ela diz, olhar só para o próprio umbigo. A gente está preocupado, sim, em como a qualidade da educação vai cair com essa rotatividade dos professores. E não tem a ver com a qualidade dos nossos colegas, não é isso, né? Nós temos professores extremamente capazes dentro da rede de Paulínia, professores com mestrado, com doutorado, alguns até com pós-doutorado, dando aula para os nossos alunos. É uma questão mesmo de abraçar a escola, né? De se sentir pertencente a esse lugar e de criar vínculo com os alunos. Por isso é tão importante esse movimento que os nossos alunos estão fazendo, né? De preocupação mesmo com a qualidade do ensino. Hoje, dia 15 de outubro, comemoramos o Dia dos Professores. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a dedicação e o carinho de cada professor que tem trabalhado junto ao meu filho para que ele consiga alcançar resultados significativos na sua aprendizagem. Mas é uma pena que eu não posso gastar o tempo desse vídeo apenas demonstrando o meu carinho. Quero também dizer que fico envergonhada quando vejo nas redes sociais da Prefeitura uma dedicatória do Dia dos Professores. Justamente essa categoria que é tão pouco valorizada por essa administração. Justamente essa categoria que não é ouvida. Justamente essa categoria que clama por melhores condições de trabalho. Então, eu gostaria aqui de dizer o quanto eu me envergonho de ver nas redes sociais uma publicação que não condiz, uma publicação que fala de todo o respeito, todo o carinho, da dedicação a esses profissionais, mas infelizmente não é isso que nós observamos por parte da Prefeitura, da gestão da educação que ali está. Então, enquanto mãe, eu quero dizer que a luta continua e que nós, famílias atípicas, estamos junto com vocês. Bora lutar, porque essa guerra ainda não acabou. Um beijo grande a todos. Esse dia 15 de outubro eu queria parabenizar os profissionais da educação infantil, principalmente as profissionais de educação infantil que atuam na escola em que eu trabalho. A vocês toda a minha admiração, porque o que eu vi esse ano foi uma equipe que se desdobrou para atender uma multidão de crianças. Nós fomos muito felizes, mas fomos poucos. A minha escola é enorme e conta com apenas 2 profissionais de limpeza. O serviço de limpeza é terceirizado. A empresa manda 2 profissionais para atender uma infinidade de crianças e de situações que crianças pequenas vivem e nos proporcionam. Ou ainda que fossem menos crianças, nós temos um parque enorme. Como é que 2 profissionais vão dar conta da escola inteira o dia todo? Então, infelizmente, a nossa escola fica suja, imunda. Quando chove, o barulho no telhado é tão alto que fica infernal. E o telhado não protege da chuva, não. Chove dentro da escola. E faz anos que a gente conta isso e nunca chega a reforma do telhado. Pois bem, temos poucas escolas, né? Há 7 anos que Paulínia não constrói escola, fiquei sabendo. Então, eu quero parabenizar os profissionais da educação.
que resistem a muitos desmontes, resistem à divisão da categoria, porque agora nós somos educadoras e professoras. Dividir para dominar, mas a gente não vai deixar, porque a gente sabe da nossa competência. Nós sabemos dessas profissionais que estão há 30, 20 anos, assim, se desdobrando para atender as crianças, de forma alegre, feliz e vibrante. E esse ano eu testemunhei isso na minha escola. Nós atendemos as crianças de forma alegre, feliz e vibrante, passando por cima da desunião, passando por cima da sujeira. Eu fico com 15 crianças e às vezes eu não tenho nenhum profissional de apoio para dar conta de uma situação de emergência. Se uma criança se machuca, se uma criança faz cocô na calça e precisa de um banho, muitas vezes eu precisei chamar a gestão para dar banho nessa criança porque não tinha profissional de apoio. E a gente tem que chamar gritando pelos corredores. Eu queria que todo mundo vivenciasse alguns dias de chuva na educação infantil. E alguns dias felizes também. Eu queria que as pessoas enxergassem a importância dessa etapa na vida de todos nós. Eu acredito nas crianças e acredito na educação. E é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu faço esse vídeo e é por isso que eu resisto. Feliz Dia dos Professores com consciência e não um Feliz Dia dos Professores vazio de cartãozinho institucional que se publica em rede social, mas que na hora da prática não valoriza ninguém. O Jornal Paulinense fez essa matéria em homenagem ao Dia dos Professores, dando voz à classe. Ficamos por aqui e reforçamos nosso compromisso sempre com a verdade dos fatos. Continuaremos com a luta que a classe enfrenta no descaso por parte do governo de Danilo Barros. Jornal Paulinense dando voz à população sempre.